Não se organizar com certeza está te puxando para trás hoje. A habilidade de ser uma pessoa organizada é com certeza a coisa mais importante que a gente consegue fazer para poder ser melhor nos estudos e ter sucesso em qualquer área da vida. E não sou eu quem estou falando. Olha, por exemplo, esse neurocientista aqui. Eu não consigo entender e jamais conseguirei entender como que existem pessoas que não usam agenda. Realmente, pra mim, Não assim, faz sentido. eu não sei, cara. Eu não sei nem o que falar pra uma pessoa dessas, cara. Porque é um comportamento, perdão a expressão, burro. Demais, cara. Porque o seu córtex pré-frontal, que é a região que tem as funções executivas, é a região mais cara do cérebro. Tanto é que quando você tem privação de oxigênio, é o primeiro que dança. É o primeiro que tem problema. É o primeiro que vai pro saco. Porque ele é caro. Você tem que dar oxigênio pra ele. Se ele fica sem, as outras áreas mantêm funcionando. O córtex pré-frontal começa a ter lesão. Todas as pessoas de sucesso têm alguma forma de organização. E nesse vídeo eu não vou enrolar muito. Vamos logo como você pode se organizar rapidamente a partir de hoje. Primeiro que esse hábito ele é a pedra fundamental para todos os outros e a maioria das pessoas, sei lá, uns 90%, 95% das pessoas não se organizam, não são organizadas. E se você for homem, é 100%, viu? Porque os homens, eu me incluo nisso, eu não era nem um pouco organizado. Mas vou mostrar para vocês como que funciona a minha organização hoje. Esse é o meu caderninho. Eu só ando com esse caderno para todo lugar, sempre anotando tudo que eu tenho para fazer no dia. E a maior parte dos meus problemas com deixar as coisas para fazer depois e produtividade foram resolvidas com isso. Primeiro que quando a gente tem um mapa claro, dizendo exatamente qual tarefa a gente vai fazer e quando terminar, marcar aquilo, fazer um intervalo e passar para a próxima tarefa, você não perde tempo pensando no que precisa ser feito. E também não fica perdendo tempo com tarefas paralelas que não agregam em nada. Existe também um conceito que se chama alternância cognitiva, que é quando a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ser multitarefas. E existem estudos científicos que mostram que isso gasta a nossa energia e atrapalha o nosso foco. O nosso cérebro consegue focar apenas em uma coisa de cada vez. E no mundo de hoje, com várias distrações, se você não consegue criar um ambiente, criar uma organização e concentrar naquela coisa, as distrações vão ficar aparecendo na tua cara. Tem notificação o tempo todo, tem a internet, tem o celular, o feed do TikTok aparece magicamente. E no fim do dia, a gente fica esgotado de energia, não consegue produzir nada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é traçar esse mapa. O que vai ser feito naquele dia? Qual é a coisa mais importante, o objetivo primordial daquele dia? Pegar essa tarefa, pegar essa atividade, anotar no papel e fazer ela na manhã, que é o período que você tem mais energia, está mais descansado, consegue pensar melhor, é uma chave para virar o jogo. E aí, uma vez que você definiu qual dessas atividades era a tarefa mais importante, no caso aqui eu coloco a data e coloco algumas atividades, alguns assuntos que eu preciso estudar naquele dia. Você elimina do seu cérebro um peso cognitivo de ter que se lembrar quais atividades precisam ser feitas, porque está tudo no papel. Você delega aquilo para o papel. E quando a gente não escreve, cria-se uma ansiedade basal. Um nível de ansiedade que te acompanha ao longo do dia e vai drenando esses seus esforços. E é por isso que muitas vezes a gente tem várias tarefas e não consegue fazer nada. Esse planejamento estratégico permite com que a gente consiga fazer mais coisa, viver de uma forma mais tranquila e até mais feliz. Também tenho certeza que às vezes você acaba perdendo um compromisso ou se esquece de alguma coisa porque delegou para o seu cérebro. E é uma decisão muito burra, uma decisão muito ruim delegar, se lembrar, por exemplo, de um evento, de um compromisso, ao invés de ter uma agenda ou de ter um calendário. Ainda mais que hoje você consegue colocar no celular. Segundo ponto também muito importante é ter um momento estratégico para descansar. Então, recentemente eu estava estudando muito sem ter um momento de lazer, um momento de recompensa. E isso atrapalhou também a minha produtividade. E é por isso que hoje, depois que eu terminei a minha lista de tarefas, depois que eu terminei as minhas coisas que eu tinha para fazer no dia, eu posso me premiar com uma série, com um filme, com algum descanso, às vezes até com alguma comida, um alimento que eu gosto. E isso faz diferença, porque dá um estímulo para terminar aquelas tarefas. Ao invés de quando a gente está com todo o calendário preenchido e só fica enrolando. Não, eu preciso terminar logo, porque eu tenho que ter tempo para assistir a série. E com o tempo, vocês vão percebendo que essas recompensas vão deixando a gente ainda mais felizes. Você vai aproveitar muito mais aquele momento. Poxa, eu já estudei, eu já treinei, eu já fiz as minhas tarefas, eu fiz tudo que eu tinha para fazer no dia. É merecido um momento de descanso. Terceiro ponto é que se organizar não tira nem 10 minutos do teu dia direito, mas te dá 1, 2, 3 ou até 4 horas a mais
de pura execução. Pelo menos eu sinto muito isso quando eu não preciso ficar pensando no que é a próxima coisa a ser feita. Já está tudo listado, eu só preciso seguir o mapa. Eu só preciso fazer aquilo. E a gente não precisa ficar pilhado com isso achando que vai ser um robô. Pelo contrário, cara, você consegue fazer mais coisa e consegue fazer de uma forma ainda melhor. Quarto ponto. Na verdade, disciplina é igual a liberdade. Existe um livro que se chama Disciplina é Liberdade. Se eu não me engano, quem escreveu foi o Jocko Willink, que foi um treinador dos SEALs, a elite americana do exército. E nesse livro ele mostra por que, na verdade, ser disciplinado, fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, é no fim das contas uma liberdade e não uma prisão. Porque a gente não é escravo dos nossos desejos. A gente não é escravo dos nossos pensamentos, das nossas vontades, e sim daquilo que a gente realmente precisa fazer para se tornar melhor, que vai trazer o melhor benefício na nossa vida. E é impressionante como fazer esse planejamento diário, apenas listando o que precisa ser feito, com papel ou caneta, ou com o aplicativo do celular, o Notes, ou até mesmo no Notion, Google Drive, o que você preferir, faz total diferença. O quinto ponto, esse é um pouquinho mais avançado de quem está começando a se organizar, mas é interessante olhar para a sua semana e ter um norte, entender o que vai ser feito naquela semana. Se tem alguma prova e eu preciso distribuir os meus estudos considerando aquela prova, ou se eu tenho uma viagem a ser feita, como no caso eu vou viajar amanhã, então a segunda e terça e quarta hoje foram intensas. E cara, eu não quero passar esse vídeo falando o óbvio para vocês, e é por isso que eu vou mostrar aqui na prática, na minha agenda, como que eu faço. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Então, no dia 4/9/2023, coloquei aqui um quadradinho, como vocês podem ver, tem um quadradinho aqui e tem a atividade que precisa ser feita naquele momento. Vocês podem observar. Aqui eu coloquei o quadradinho e coloquei SUA, que é sangramento uterino anormal, um assunto que eu estava estudando. Em seguida eu coloquei revisão de saúde do trabalhador, revisão de trauma abdominal, revisão de hérnias. Foram os assuntos que eu estudei naquele dia. E coloquei ver o Enare intensivo. Eu não consegui assistir esse Enare intensivo e ficou para o dia seguinte. Tudo bem, não tem problema. Então vocês podem ver como que fica o meu planejamento diário super simples aqui na tela. Super simples, e eu vou colocando com um lápis, riscando tudo aquilo que foi feito. E cara, eu venho fazendo isso há muitos e muitos meses. Acho que deve estar com uns 2 anos que eu venho fazendo isso quase que todo dia. Às vezes eu acabo deixando um dia ou outro que é muito apressado, mas no dia seguinte eu já volto a fazer. Então isso aqui é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Outra coisa que eu gosto de fazer também é colocar na lateral do papel uma coisa que eu preciso me lembrar. Por exemplo, eu coloquei fazer o roteiro do vídeo e aí coloquei uma setinha, meu maior erro de produtividade. Então eu precisava me lembrar dessa informação e não queria ficar com aquilo ocupando o meu cérebro, então eu escrevi aqui na lateral. Aí coloquei mandar uma mensagem na comunidade, na nossa comunidade Médicos do Futuro, avisando o pessoal das atualizações da plataforma. Então eu vou colocando alguns lembretes aqui ao longo dos dias que eu preciso lembrar naquela semana também. Esse aqui é um pouquinho do meu planejamento diário que eu faço no dia a dia, e eu recomendo muito que vocês comecem a fazer. Literalmente transformou a minha vida, me permitiu estudar melhor, ganhar dinheiro aqui na internet trabalhando e também ter mais tempo livre e ser muito mais feliz naquele tempo livre, porque eu sei que eu fiz absolutamente tudo no meu tempo produtivo. Se quiser ver mais vídeos sobre como se organizar, clica aqui ao lado e se inscreve no canal para poder fazer parte e crescer junto comigo. Te vejo lá!